Paulo. Quero cumprimentar a todos vocês, dizendo que eu me encho de admiração sob a liderança de Jesus Cristo. Quando eu olho para um movimento como o DIC, eu me certifico de que Deus cumprirá aquilo que prometeu. A mensagem será levada a todo mundo, com a força do anjo de Apocalipse 18. Um alto clamor se estabelecerá. Jovens estão sendo despertados, não apenas aqui, mas em diferentes partes da terra. A igreja há de cumprir a missão que lhe foi designada. Eu vou começar apresentando aqui a vocês alguns slides e vou justificar isto. Normalmente, quando eu apresento essas mensagens, eu faço 4 mensagens. Nesse primeiro momento, eu apresento os ritos do santuário. Depois, eu trago uma mensagem sobre o espírito de profecia. E então eu falo sobre selamento e, finalmente, eu apresento um tema que é muito pouco estudado dentro da Igreja Adventista, que tem que ver com as festas judaicas no contexto do santuário. E eu vou mostrar aqui a vocês, como eu vou ter apenas 3 palestras, eu não vou poder falar sobre o espírito de profecia. Mas eu acho fundamental colocar aqui pelo menos 3 slides sobre isto. Por que razão? Porque o nosso conhecimento da doutrina, não apenas do santuário, mas a compreensão teológica das nossas crenças fundamentais, se deve necessariamente àquilo que nos foi dado, aquilo que nos foi franqueado como presente da parte de Deus. Não há uma outra igreja que tenha uma profetisa instituída para guiar esse movimento. Então, pense nesse texto. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Muitas vezes, ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda pedindo luz. Quando em seu estudo chegavam a um ponto de dizerem, nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim, e eu era arrebatada em visão. E era-me dada uma clara explanação das passagens que estivermos estudando. Foi-me tornada clara uma cadeia de verdades, que se estendia daquele tempo até ao tempo em que entraremos na cidade de Deus. Ou seja, não foi a genialidade dos pioneiros, não foi a capacidade intelectual que eles tinham, não foi o conhecimento teológico, a nossa compreensão das nossas doutrinas foi uma dádiva dos céus. Por mais que nós possamos confirmá-las hoje na palavra de Deus, naquele tempo nós não sabíamos como crer, não sabíamos o que crer. E Ellen White está dizendo que o nosso aprendizado foi resultado de unção do Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque principalmente na terceira palestra, quando eu vou falar das festas, é possível que eu vá trazer para alguns de vocês alguns textos que você jamais viu do espírito de profecia, e que eu também durante anos desconhecia. Alguns textos que sequer foram traduzidos para a língua portuguesa. E você vai perceber o impacto desses textos na compreensão da doutrina do santuário. Um outro texto, ela diz isso: não sou dotada de nenhuma sabedoria especial, sou apenas um instrumento nas mãos de Deus para fazer a obra que me designou. Não deprimais pela vossa crítica a força, a virtude e a importância dos testemunhos. Não imagineis que podeis selecioná-los para os acomodar às vossas próprias ideias, pretendendo que Deus vos deu perícia para discernir o que é luz do céu e o que é mera sabedoria humana. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitai-os.
que ela está dizendo é que daquilo que ela produziu, nós não podemos escolher aquilo que nos convém e aquilo que não nos convém. Aquilo que poderia ter sido de origem celestial e aquilo que não teria. Há muita gente fazendo isso nos nossos dias. E para concluir essa primeira etapa, ela diz isso: ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho traz o selo de Deus ou o do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou são do diabo. Então, com a compreensão de que aquilo que nós recebemos é de origem celestial, nós dependemos dos testemunhos para compreender a nossa caminhada de fé. E eu quero começar com esse texto do livro Evangelismo, isso é de 1906. Ela diz isso: a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. O que é que isso significa? Nós temos um conjunto de 28 crenças fundamentais. O que Ellen White está dizendo é que este edifício de fé, imagine cada crença como sendo um andar desse edifício, um edifício de 28 andares. O que ela está dizendo é que a base desta construção tem que ver com a doutrina do santuário, a nossa compreensão dessa doutrina. Há uns anos atrás, eu sempre fui um apaixonado pela doutrina do santuário, nós resolvemos conceber esses móveis. Minha esposa é artista plástica, eu disse para ela do sonho que eu tinha, e então ela desenhou isso e nós pedimos que isso fosse feito. É claro que nem tudo aqui tem as dimensões originais que foram dadas a Moisés. Por exemplo, o altar do sacrifício não era tão pequeno assim. Ele era de 5 côvados por 5 côvados, dava 2,25, 2 metros e 25 centímetros em cada lado. Nós não conseguiríamos transportar. Os levitas, que eu quero agradecer, os que me ajudaram ontem, eles puderam ter ideia do peso dessas peças. Agora imagine peças, não apenas revestidas assim de latão, mas de ouro, de cobre, sendo transportadas pelo deserto durante muito tempo. Então nós concebemos esse material. E você vai perceber, não apenas agora de manhã, mas também nos estudos da tarde, que havia muito movimento no santuário. E para você compreender, por exemplo, a questão do selamento, Deus se move dentro do santuário. Ezequiel é trazido de Babilônia até Jerusalém e é posto dentro da cena do santuário, para compreender o que se dava ali. Então, eu imagino que fixa muito mais na memória você ter esses objetos e ter uma compreensão do que se deu ali. Eu quero começar convidando você a abrir aí a palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 10, como o tempo é curto, e eu não estou vendo lá no fundo um relógio, deixa eu botar o meu aqui para eu não passar da hora. Primeiro Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler um verso aqui, verso 11, e antes da leitura, eu quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. Vamos invocar a presença do Espírito para compreendermos o que vamos estudar aqui. Senhor, a tua palavra está sendo aberta, e para compreendê-la, nós dependemos de que o mesmo Espírito que falou aos apóstolos e aos profetas, nos fale poderosamente nesta manhã. Nós oramos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos.
Depois você pode ler o capítulo inteiro. O que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto é que a história dos judeus é, em última análise, a nossa própria história. Então, quando nós olhamos para o que eles viveram, nós vamos compreender aquilo por que a igreja está passando. Então, vamos dar uma olhada no cenário logo antes que o santuário é trazido à existência. Eles eram cativos no Egito. E então Deus faz uma convocação para a nação. Eles deviam deixar o Egito, a terra da sua escravidão, e deviam atravessar o deserto para irem a Canaã, uma terra onde manava leite e mel. Eles têm a travessia do deserto. E para realizar esse processo de travessia, eles serão orientados por um profeta, Moisés. Esta é exatamente a história da igreja. Nós também estamos nesse mundo, o planeta, o lugar onde nós somos escravos, e nós fomos chamados desse lugar, para atravessar um deserto, e irmos à nova Canaã celestial. Neste processo de travessia, Deus também instituiu um profeta, Ellen White. A partir do momento que você recebe a fé, você estará nesta caminhada através do deserto. Se você pôde se levantar, se você se deslocou de algum lugar desse país, ou de algum lugar desse planeta, para estar aqui, e chegou com vida, e chegou são, e está bem, é porque nas horas mais quentes da nossa existência, nos momentos de maior dificuldade, você pode ter certeza que há uma nuvem posta sobre a sua cabeça. Nas noites escuras e frias, se nós continuamos existindo, buscando a realização dos nossos sonhos, que sejam sonhos de Deus, haverá também uma nuvem iluminando a nossa noite escura, aquecendo os nossos corações. Essa é a história da igreja. Mas como é que se deu dentro da história da igreja a construção do santuário? Retorne aí na sua Bíblia para o livro do Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler aqui uns poucos versos no capítulo 12, e vamos fazer isso começando aqui do verso 1. O texto diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses do ano, este vos será o primeiro mês. Esse era o mês de Abibe ou Nisan. Verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Verso 6: e guardareis o cordeiro até ao 14º dia. Verso 8: e naquela noite comerão a carne assada no fogo. Verso 11: assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Verso 14: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. E finalmente, o verso 17: guardai pois a festa dos asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Bom, Deus dá uma ordem, você conhece a história das pragas que caíram, e naquela noite do primeiro mês, no dia 14, eles haviam tomado seus cordeiros, sacrificado, tomado o sangue, colocado nas vergas das portas, e na casa onde havia sangue não havia morte. Isso continua valendo para os nossos dias. Nas casas onde se invoca o sangue do cordeiro não há morte, há proteção. Em muitas casas dos egípcios essa cerimônia não se realizou,
E quando começam as primeiras horas do dia 15 do primeiro mês, havia lágrimas sendo derramadas em toda a terra do Egito. Faraó determinou que eles saíssem apressadamente, e eles assim fizeram. Você conhece a história, nós não vamos ter tempo de nos deter aqui nesse momento na história. Começam a caminhada pelo deserto. Aquele povo que durante 430 anos estivera escravo no Egito, eles haviam perdido toda a sua identidade de fé. Deus precisava reapresentar a eles os valores que foram abraçados por Abraão e que o fez o amigo de Deus. Deus então vai dar a eles o conhecimento, a revelação de quem ele era. Se você vai ao capítulo 40 aqui do Êxodo, no verso 17, você vai ver de que maneira Deus os educa. O que acontece? 40, 17. O texto diz assim: e aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, no primeiro dia do mês, que o tabernáculo foi levantado. Ou seja, ele sai no primeiro mês, no dia 15, 11 meses e 15 dias depois, o santuário estava de pé. Compreender a doutrina do santuário. O que é o santuário? Por que é que ele foi dado à família humana? Por que é que o santuário é o objeto de ataque frenético das trevas? Você sabe disso. Se você vai para a doutrina do santuário, você perceberá que esta é a doutrina mais atacada ao longo da história. Basta você pensar, veja, o altar do sacrifício. Cristo é aquele que realiza a expiação. Mas se você vai à história, você perceberá a inclusão de penitências e indulgências, para que o altar do sacrifício seja ignorado, da forma como trazido por Deus. Se você vai à pia, o batismo, ele será substituído ao longo da história pela água da aspersão. Não há necessidade de imersão, apenas um pouquinho de água na cabeça. Se você vem à mesa onde estão os pães, você perceberá que essa doutrina também é atacada. Não pães simbólicos, mas o conceito da transubstanciação. O fato de que o pão se tornaria verdadeiramente na carne do Filho de Deus, e que o vinho se tornaria no sangue. E Cristo morreria a cada nova celebração, a cada novo rito, quando uma missa ocorre. Quando você vem ao altar do incenso, que é uma representação, um símbolo das nossas orações, vão dizer que você não pode mais orar diretamente ao Deus do céu, mas que você necessariamente dependerá da intercessão dos santos. E durante esse período escuro da igreja, as luzes deixam de brilhar. Não haverá um candelabro iluminando a história do povo de Deus na terra. E como consequência disso, a lei será quebrada em pedaços, transformada. Para reconstituir a doutrina do santuário, Deus começa a suscitar grupos de pessoas em diferentes confissões. Por exemplo, Lutero vai surgir lá na reforma da Idade Média, dizendo que indulgências e penitências não são aceitáveis. Os nossos irmãos anabatistas, precursores do movimento batista, vão dizer que batismo tem que ser por imersão.
Você vai tomar outros reformadores dizendo que a transubstanciação não é aceitável, que a intercessão de santos não é necessária. E finalmente, Deus suscita um último grupo de crentes, esta igreja, para restaurar aquilo que ainda não havia sido restaurado, aquilo que acontece dentro do Santíssimo. O sábado, a lei, vão ser colocados no seu lugar original. Se você pensa numa corrida em que corredores vão entrar passando o bastão um para o outro, quem são os adventistas? Os adventistas são aqueles que tomam o bastão para o percurso derradeiro. Eles são aqueles que vão colocar o peito na fita de chegada. Não há um outro movimento estabelecido na igreja para essa restauração. É esse o movimento que foi chamado por Deus. E por que razão a doutrina do santuário é tão importante? É porque a doutrina do santuário é a resposta de Deus. Como é possível um Deus justo e um Deus amorável resgatar seres humanos que estavam condenados à morte eterna? O santuário é a resposta de Deus para esse processo de salvação. É esta a resposta. Veja Adão e Eva recebem inumeráveis presentes de Deus. Eu quero aqui destacar 3. Eles recebem um título. Eles governariam o planeta Terra. Eram reis. Esse era o título. Eles recebem um domínio em possessão, o planeta Terra. E eles recebem uma condição de existência, vida eterna. Quando eles são derrotados no Éden, eles perdem todos os presentes, inclusive esses 3. O título não mais de rei, mas agora de escravo. O domínio é transferido à posse do anjo caído. É por isso que ele tem a ousadia no capítulo 4 de Lucas, de dizer a Cristo: tudo isto eu te entrego, porque me foi dado e eu dou a quem eu quero. O apóstolo Pedro vai dizer que aquele que é vencido numa batalha, se torna escravo daquele que o venceu. Não mais reis, sem um domínio, e agora condenados à morte. Para cumprir as regras de regência do universo, a humanidade deveria ser extinta, eliminada. Então Deus apresenta um projeto de recondução, um projeto de repatriação daqueles que estavam perdidos. E o santuário é, de forma didática, a resposta através da qual Deus vai levar de volta para casa seres humanos caídos. O santuário é, portanto, um teatro, uma figura, um símbolo, uma sombra. Veja, quando você vê a sua sombra projetada no chão, a sombra não é você, mas a sombra dá indicações de você. Tudo quanto a mente infinita pôde imaginar em relação ao processo de salvação foi colocado no santuário. Pode ser que um outro detalhe escape aqui. É claro que em 3 palestras nós vamos apenas ter assim um panorama muito breve do que é o santuário. E vamos começar com isso rápido. Deixa eu passar mais um slide aqui. Isso era o santuário. O santuário é um teatro em 7 atos. 7 passos você verá aqui. Como adventistas, via de regra, nós começamos a estudar o santuário pelo lado errado. Porque nós começamos a estudar o santuário, às vezes, no pátio. Não é aqui que nós precisamos encontrar o primeiro ato. O primeiro ato, na verdade, se dá no acampamento, fora dos domínios daquelas cortinas que delimitavam o espaço do santuário, o pátio e o próprio templo que se erguia ali. Então,
vamos pegar aqui alguns simbolismos. O sol nasceu daquele lado. Se nós fôssemos construir o santuário, como lá naqueles dias em que ele foi erguido pela primeira vez, a porta do santuário sempre estaria de costas para o sol. Por que razão? Porque quando nós olhamos para dentro do santuário, o sol que de fato brilha não é o astro-rei, é o sol da justiça, que se ergue entre os querubins. Os templos pagãos daqueles ídolos, eram todos eles feitos com as portas viradas para o sol. Eles entravam adorando o Deus Sol, não em Israel. Israel entrava de costas para o sol, olhando para o sol da justiça. O que é que acontecia no acampamento? Quando o santuário foi erguido pela primeira vez, ele foi colocado ao centro. Você se lembra, havia 12 tribos, 3 a norte, 3 a sul, 3 a leste, 3 a oeste. O santuário estava no centro do acampamento. No entorno mais próximo do santuário estavam os levitas e os sacerdotes, e então as tribos. Nós já temos aqui um indicativo espetacular, um símbolo extraordinário para a nossa vida. Por que é que o santuário estava no centro? É porque a sua vida religiosa, as suas aspirações de fé, devem ocupar o centro da sua vida, o principal lugar. Não é que sua família não seja importante, não é que sua faculdade não seja importante, não é que o trabalho não seja importante, mas nada nesse mundo pode superar a sua conexão espiritual, a sua conexão vertical. Esse aspecto da sua vida é mandatório para que você seja um homem, uma mulher vitorioso na guerra da vida. Então Cristo vai começar a sua vida vivendo no acampamento. Mais um detalhe que eu não posso me esquecer de dizer a você. Você perceberá que para cada um desses passos, para cada um desses atos desse grande teatro, Deus colocou na Bíblia profecias convergentes, ou seja, revelação que indicava o momento de cada acontecimento, de cada transição de um passo para o outro. Vamos começar, por exemplo, com o primeiro passo, que é quando Cristo vem ao acampamento, e ele vai nascer de uma virgem, e vai nascer na cidade de Belém. E Miqueias diria: e tu, Belém de Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reger o mundo. O momento da chegada. E por que é que Cristo precisava viver no acampamento? Porque enquanto ele vive no acampamento, ele vai tecendo uma veste de justiça necessária para nos cobrir. Então, em cada palavra, em cada gesto, em cada sermão, em cada cura, em cada ressurreição, em cada conselho, em cada oração, ele estava vivendo a vida perfeita, vida necessária para cobrir as nossas vidas imperfeitas. O primeiro presente que nós recebemos no santuário são essas vestes de justiça, para substituir os nossos trapos rotos e imundos. Quando ele termina o primeiro ato, ele vai entrar no pátio. E no pátio, ele vai se colocar sobre o altar do sacrifício. Vamos pensar em quais eram os ritos, antes de entrarmos no sacrifício de Cristo. Diariamente, manhã e tarde, terceira e nona hora, 9 da manhã e 15 horas, cordeiros eram oferecidos por toda a nação. Além disso, qualquer indivíduo que houvesse cometido um pecado e tivesse conhecimento desse pecado, poderia trazer uma vítima inocente, um cordeirinho. Ele era trazido até o lado desse altar. Uma faca, um cutelo
era entregue a esse pecador, e então, quando o sacerdote lhe transferia a faca, ele tomava a jugular do cordeiro inocente e o imolava ali, e esse cordeiro esvaía em sangue até a morte. Parte desse sangue era captado, partes do cordeiro eram queimadas sobre o altar. O sacerdote tomava o sangue e se lavava na pia e entrava dentro do lugar santo, e aqui ele haveria de aspergir aquele sangue na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Uma vez por ano, esse santuário precisava ser purificado. Purificado do quê? Purificado dos pecados que foram transferidos para ele. Porque o pecador, colocando a mão sobre a cabeça do animal inocente, transferia simbolicamente os seus erros, o seu motivo de condenação, para aquele animal que nada devia. E esse pecado era, em última análise, colocado diante de Deus, para que Deus agisse julgando. Esse era o rito. Um outro aspecto que é importantíssimo eu dizer a você: não há um ato no santuário que seja mais importante do que outro ato. A morte na cruz é extraordinária, mas se não houvesse ressurreição, a morte na cruz, Paulo vai dizer que não teria validade nenhuma. Se não há um processo de limpeza, de julgamento, a cruz não terá nenhum valor. Se o bode Azazel, afinal, não é responsabilizado, todo o projeto do santuário se torna inócuo dentro da sua concepção. Então, depois de terminar o primeiro ato, voltando, Cristo entra para o segundo ato. Nesse segundo ato, no altar do sacrifício, que para ele se deu através de uma cruz no monte da caveira, ele esvaiu em sangue até a morte. Dezenas de textos das Escrituras vão nos apresentar o horror daquele dia. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele foi considerado ferido de Deus. Não havia ninguém com ele, ele estava só, carregando os pecados de todo mundo. E quando ele termina esse segundo ato, ele é colocado na tumba de José de Arimateia. Alguns poderiam dizer, mas não é o batismo? Claro que é o batismo. Só que se você vai a Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, Cristo vai dizer que o verdadeiro batismo dele não se deu no Jordão. Ele diz para os discípulos: algum de vocês poderá ser batizado com o batismo com que eu serei batizado. Ele estava se referindo à sua morte, que é um símbolo do nosso próprio batismo. Ele morre e ressuscita, assim como nós vivemos a cerimônia do batismo. Morremos para a velha vida e vamos nascer para uma nova vida. Isso é o que está se dando no batismo. Então Cristo vem e vai viver esta experiência. Mas você poderia dizer, e aquele batismo do Jordão? Aquele batismo é extraordinário, porque Cristo ali vai ser batizado com aproximadamente 30 anos. 30 anos era a idade com que os levitas e os sacerdotes começavam o seu ministério. Por isso Cristo vai nascer entre nós e vai viver no acampamento, e aos 30 anos ele vai começar o seu ministério público, as suas atividades, que dariam em 3 anos e meio noção ao mundo de que Deus se encarnara, Deus se fizera carne
e habitava entre nós. O santuário, Deus havia dito a Moisés, será o lugar da minha habitação. Cristo veio habitar conosco. O pátio, um símbolo dessa terra, desse planeta. Cristo vive no acampamento, morre na cruz e ressuscita daquela tumba. Quando ele ressuscita, ele vai ascender aos céus para chegar ao primeiro compartimento. Nós vamos falar de detalhes sobre essas festas, mas apenas para que você se lembre, naquela manhã de domingo, quando ele ressuscita, a primeira pessoa que ele se encontra é Maria, e Maria, de tantas lágrimas, não pôde divisar que era ele, até que ela ouviu a sua voz, e ela quis abraçá-lo. Ele diz: não me toques, porque eu ainda não subi para o Pai. Por que é que ele não permite que Maria o toque? E possivelmente naquele mesmo dia, ele vai dizer a Tomé: você disse que não crê? Coloca a sua mão na minha chaga, eu quero comer com vocês. Ellen White diz que ele faz uma breve incursão no trono nos céus, e vai saber do Pai se o sacrifício de fato foi aceito, e então ele retorna à terra, e vai ficar na terra durante alguns dias, e finalmente ele vai subir, e vai começar o seu quarto ato, lá no lugar santo, do santuário celestial. Aqui havia algumas coisas extraordinárias, simbólicas. Por exemplo, o pão, não sei se é possível para todos verem daí. Havia aqui 12 pães, 6 em cada prato. Representava a alimentação da nação de Israel, a sustentação da nação. Esses pães não ficavam no santuário para sempre. A cada sábado, eles eram comidos e novos pães eram colocados ali. Levítico 24. Talvez você comece a compreender ainda mais amplamente a importância do sábado na vida dessa igreja. No sábado nós somos alimentados como em nenhum outro dia da semana é possível, porque o sábado foi destacado dos 7 da semana, para ser uma comemoração de encontro, em que ele passa a fazer parte tão intrínseca de você, que cada célula do seu corpo sofrerá o impacto dessa presença. É isso que o alimento faz. Quando você come uma porção de alimento, ele vai compor o seu organismo inteiro. Quando você se alimenta do pão da vida, um tremendo impacto será produzido em cada célula do seu corpo. Havia também o suco da uva, e havia as orações. Imagine sangue sendo aspergido na cortina que separava o santo do santíssimo, todos os dias do ano, diversas vezes por dia. Nós não temos nenhuma informação de que essas cortinas seriam lavadas em alguma lavanderia do deserto, mesmo porque essas lavanderias nem existiam. A água não devia existir ali, em abundância. A água foi provisionada por Deus através de atos miraculosos para que o povo pudesse beber. Uma vez por ano, esse lugar tinha que ser limpo, possivelmente cheirasse mal. Então Deus determina que para esse lugar, para onde eram transferidos os pecados, e que se tornava contaminado e de um odor insuportável, Deus manda que ervas fossem amassadas junto de odores, para tornar esse lugar um lugar desejável, agradável,
para nele se poder respirar. Esse incenso que subia de forma contínua, Apocalipse vai nos dizer que era um símbolo das orações dos santos. E Paulo vai nos dizer que Cristo é que é de fato o bom perfume de Deus. E Cristo vai dizer que todas as vezes que você quisesse orar, você deveria orar pedindo em nome dEle. Então você pode compreender por que é que Deus pode atender as suas preces. Porque quando você se coloca de joelhos e ora em nome de Cristo, ainda que pecados estejam contaminando o santuário do céu, o bom perfume de Deus pode fazer com que essa oração seja agradável ao Pai Celeste. Havia também o candelabro de 7 lâmpadas. As lâmpadas não podiam se apagar, mas eram lâmpadas de azeite, com pavios. E eventualmente esse pavio caía dentro da lamparina onde estava o azeite. Então fazia parte do trabalho contínuo do sacerdote manter as lâmpadas acesas. Esse trabalho contínuo era o tamide, manter lâmpadas acesas, iluminando aquele lugar. Quando você compreende isso, você começa a entender talvez o que Cristo estava dizendo no Sermão do Monte, porque Ele é de fato o grande sacerdote, o sumo sacerdote. Ele diz que para que a nossa luz brilhasse diante dos homens. Mas como é possível a nossa luz brilhar? Só é possível se o sumo sacerdote nos limpar continuamente, acrescer azeite, o Espírito, às nossas vidas, e então nós podemos brilhar. Paulo vai dizer mais tarde: esse brilho, essas obras não vêm de vós, para que alguém se glorie. Justificação e santificação são processos realizados na vida do crente de forma milagrosa. Deus realiza isso. O Deus que te perdoa é aquele que te santifica, é aquele que te transforma. Cristo em vós é que é a verdadeira esperança da glória. Primeira profecia do Apocalipse: Jesus vai caminhar entre os candeeiros. Igreja de Éfeso, a igreja apostólica do primeiro século. Eu me impressiono com o que aqueles homens e mulheres fizeram. Sem recursos, sem tecnologia, sem veículos, sem posses. Paulo vai dizer que nos dias dele não houve um homem debaixo do céu que não tenha ouvido o Evangelho. Ele não sabia da existência das Américas, ele não sabia da existência da Oceania. A igreja do primeiro século, o primeiro amor. Então, depois disso, Esmirna, a igreja sofredora que derramou o seu sangue, para que esse bastão fosse transferido às nossas mãos. E depois desse tempo nós vamos ter a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo permite que o erro seja mesclado com a verdade. E como resultado dessa mescla diabólica, nós vamos chegar ao tempo de Tiatira. Trevas cobriram a terra. Mas então, um novo tempo chega, o tempo de Sardes. O tempo da reforma. E o nome de Deus outra vez começa a ser invocado.
E depois da reforma nós vamos chegar ao tempo da igreja de Filadélfia. A igreja do movimento milerita. Um grande anúncio, porque o quarto ato estava chegando ao seu fim, e Cristo deveria fazer uma passagem do santo para o santíssimo. Tem um texto aqui que eu quero compartilhar com você, que está em Apocalipse 3, verso 8, porque eu falei de conjunção profética, e nós temos aqui dezenas de textos na Bíblia que vão apresentar esse momento, mas eu quero ficar só com esse verso 3, porque nosso tempo está quase no fim. 3 de Apocalipse, versículo 8, diz assim, a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas portas, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Nos dias de Filadélfia, a questão é: que porta é esta que está se abrindo e que não pode ser fechada? Esta é a porta de passagem do santo para o santíssimo. Se você vai a Daniel capítulo 7, a partir do versículo 9, essa cena é apresentada ao universo, e é apresentada à família humana, através do registro que foi dado a Daniel. Você sabe, querido, que na Bíblia não há uma só palavra, uma só ideia que tenha sido ali colocada ao acaso, a propósito de Deus. A Bíblia é a melhor síntese que o Rei dos Céus tornou possível em palavras, para que homens caídos tivessem acesso às informações originais, à verdadeira história. Então Daniel vai dizer ali, capítulo 7, a partir do verso 9, que o ancião de dias se assenta sobre o trono, milhares de milhares se inclinam diante dele, os livros se abrem, e então como o Filho do Homem vem sobre as nuvens dos céus, e o fazem chegar até o ancião de dias. Se você vai a Apocalipse 14, ali vai dizer que havia chegado o momento do seu juízo. E se você sai da igreja de Filadélfia e vem a Laodiceia, essa palavra vai indicar que chegou. Esse é o povo do juízo, é o que significa a palavra Laodiceia. Cristo então faz a sua passagem e entra no lugar santíssimo. 2019, nós completamos 175 anos de expiação, desde aquele 22 de outubro de 1844. Interessante que, nesse quinto ato, nós vamos encontrar todas as doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Havia aqui as tábuas de pedra. Algumas pessoas perguntam por que é que nós não escrevemos os mandamentos aqui. E eu respondo a você: nós jamais ousaríamos repetir aquilo que o dedo de Deus fez. A Igreja Adventista é suscitada para dizer aos nossos irmãos evangélicos, ao mundo em geral, que a lei não foi cravada na cruz. A cruz é apenas um dos atos desse processo salvífico, necessário, imprescindível, assim como a ressurreição, assim como a sustentação que Ele nos deu, desde o ano 31 até o ano 1844, Ele alimentou o seu povo,
Ele ouviu as orações, as preces foram recebidas. O mundo foi iluminado, a tocha do Evangelho brilhou em diferentes lugares. Ele havia prometido: as portas do inferno não hão de prevalecer contra a minha igreja. Então Deus suscita essa última geração. Restauração do sábado, restauração da lei ao seu devido lugar. Havia o pote de maná. Esta igreja vai receber uma mensagem de saúde, muito antes que a ciência compreendesse os efeitos da medicina natural, de exercícios físicos, de luz solar, das questões psicológicas da confiança. Deus dá a esse povo uma mensagem distintiva de saúde. Talvez a mais rejeitada de todas as mensagens que nós recebemos do céu. A vara de Arão era um galho seco, mas ele floriu. Talvez representando a nossa concepção, a nossa crença acerca do estado dos mortos. Se você vai a quase qualquer confissão de fé, cristã ou não cristã, eles dirão que os vivos sabem que hão de morrer, mas eles dirão que os mortos sabem todas as coisas. Isso não é bíblico. Nós somos uma pequena voz no mundo, a voz de um arauto, que explica em termos bíblicos, o estado do homem na morte, completa inconsciência. A urgência do anúncio, porque ele vem, mas antes da vinda, há de ser concluído o juízo, e Deus está entre os querubins no seu trono. A arca onde esses elementos estavam era coberta dessa tampa. Certamente os anjos não eram tão pequenos assim, mas essa tampa era o propiciatório. Na versão King James, a palavra usada para propiciatório é seat grace, o assento de Deus, o assento da graça. O Pai entre os querubins, recebendo as orações dos santos e atendendo aquilo que o Filho suplica a Ele. Melhor é que os pecados sejam transferidos de nós para o sangue do Cordeiro, mas eu preciso dizer a você que biblicamente nós temos um ensinamento contundente de que muitos pecados que foram transferidos para o santuário serão devolvidos aos seus legítimos proprietários. Muito pecado que se pediu perdão não é expiado quando você ora, ele é apenas transferido para o santuário. E eu digo isso com base em Mateus 18, a parábola do credor incompassivo. Você lembra como era a parábola? Aquele homem devia ao rei 10.000 talentos. Se você transformar esses talentos em peso e pegar o valor do onça, do ouro, ontem, nas bolsas de valores do mundo, você vai perceber que nós estamos falando de alguns trilhões de dólares. Aquele homem chega ao rei e diz: Senhor, eu não posso pagar, e de fato ele não podia. A nossa dívida com os céus é uma dívida impagável, não podemos pagar. Mas aquele rei era misericordioso,
E o rei disse ao homem: a sua dívida está perdoada. O homem saiu dali, de acordo com a parábola que o próprio Cristo contou, e ele encontrou alguém que devia a ele 100 denários. Denário era um dia de trabalho de um trabalhador comum, um diarista. 100 denários, 3, 4 mil reais, não sei. É uma dívida que pode ser paga, mesmo se a pessoa for pobre. Trabalha e paga. Mas quando aquele perdoado chega ao seu companheiro, Cristo disse que ele não perdoou. Quando Deus soube, quando o rei soube que não houve perdão, que não houve transformação de vida, que não houve um novo caminhar sob a compreensão da misericórdia e da justiça, Deus mandou trazer aquele homem de novo, e ele foi lançado nas trevas. Ele teve que pagar até o último centavo da sua dívida. Ou seja, existe revogação para pecados depositados no santuário celestial. Isso tem que ver com selamento. Nós vamos ver um pouco disso mais à tarde. Depois desse quinto ato, nós vamos para o sexto ato. No sexto ato, havia um bode, Azazel. Ele era responsabilizado de fato por todos os erros que foram cometidos. Um símbolo, uma representação de Satanás, que no momento final será responsabilizado por todas as vezes em que ele induziu você a erro, a pecado. Não era o seu propósito, não era a sua intenção, mas a insistência permanente levou todos nós, eventualmente, a cairmos. Quando caímos, nós recorremos ao advogado. Mas você precisa saber que pecado de fato não tem perdão. Pecado tem transferência de responsabilidade. Alguém há de ser responsabilizado diante do universo. Sabe por quê? Porque Deus detesta o pecado. O perdão é de fato um processo de transferência de responsabilidade. Ellen White diz isso de forma muito clara. Então, no momento final, esses erros são colocados sobre Azazel, e ele vai para o deserto, onde ele vai padecer e vai pagar o preço de ter levado o universo a esse lapso, a esse período, a esse tempo, em que Deus teve que limitar-se na sua autoridade. Imagine o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que guia os mundos, os planetas nas suas órbitas, não pode, durante esse lapso, fazer tudo aquilo que ele deseja fazer. Nós temos provas disso. Cristo não desejava tomar o cálice, ele implorou ao Pai: se é possível, passa de mim. Mas não havia uma outra medida possível para resgatar você. Esse é um amor incompreensível. O último dos 7 atos era quando, depois de mandar o bode para o deserto, o sumo sacerdote vinha, estendia as mãos e abençoava a congregação. E isso se dará quando ele com poder e glória vier e abençoar os seus filhos para sempre. O santuário, portanto, é um conjunto de respostas às nossas dúvidas. Há detalhes que talvez nós possamos mergulhar um pouco mais à tarde. Então, para concluir, deixa eu achar meu passador, pus em algum canto aqui. Se você puder me ajudar daí, passar. Tem 2 slides finais que são textos do Espírito de Profecia, está aqui. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ele diz respeito a cada um que vive na terra. Abre ante nossos olhos o plano da redenção, conduzindo-nos através do tempo ao próprio fim e revelando o triunfante resultado da controvérsia entre justiça e pecado. Finalmente,
o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra do seu grande sumo sacerdote. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar a face do grande juiz. Haverá um tempo em que Cristo deixará a posição de intercessor. Nenhum pecado mais poderá ser trazido ao trono da misericórdia. Apocalipse 15:8. Ninguém mais podia entrar no templo. Então os juízos são derramados sobre toda a carne, à exceção daqueles que se escondem nos pavilhões do Senhor. Vem e esconde-te por um momento, até que passe a ira. Naquele tempo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Deus permita que cada um de nós, e que todos nós, estejamos selados nesse momento da história. Deus abençoe, Deus bendiga a sua vida. Coloque-se de pé, vamos orar. Deus bendito, o Senhor não precisava ter nos dado informações tão detalhadas, mas nós compreendemos que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu projeto de resgate, nos foi confiado de forma tão ampla, para que ele seja repartido com o mundo. As pessoas em geral estão morrendo em desespero, porque elas não conhecem esperança, elas não conhecem certeza, e o Senhor nos comissionou como arautos, para estarmos sobre os muros, como vigias, alertando, avisando, anunciando as virtudes do teu reino de luz e de glória. Nós somos imperfeitos, mas nós, humildemente, queremos nos colocar nas tuas mãos. Que o Senhor se valha poderosamente de cada instrumento, e apresse pelo teu poder a conclusão da obra, a fim de que o teu reino venha sem demora. Nós oramos no nome poderoso e incomparável de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.